Boa tarde a todos e todas. Eu sou Faustino Teatino Cavalcante Neto, historiador, natural aqui do município de Itaperuá. E a convite aqui do historiador, também historiador, Valtécio Rufino. Estou aqui para participar um pouco aí do projeto Café com História. É importante endossar, o quão importante projetos como desse tipo, que buscam pensar, trazer à baila, a história do nosso município, que é tão importante como referência para todo o tempo e para toda a atualidade. Valtécio me convidou para falar um pouco sobre a história do nosso município, sobretudo, é o que a gente considera como sendo assim seus primórdios. Então, nesse sentido é importante, eu só citar de início, que apesar de há quase 20 anos fora do município de Itaperuá, mas eu tive uma experiência de viver, ter minha formação aqui de escola aqui no município e me graduar entre Campina Grande e a própria Itaperuá, quando eu tive contato em História, graduar em História, quando eu tive contato com algumas referências que me foram cruciais para tomar gosto pela história do município. Gosto sempre de citar nomes como Dorival Terceiro Neto, Balduino Leles, o João Melquiades, Dona Reuza Ribeiro, a Marli Pimenta, e outros tantos assim, que me convidavam para um chá, um café, sempre regado as histórias e as fontes que registram o nosso passado. Então foram referências que me fizeram tomar gosto pela história do município. Muito embora que na academia, na universidade onde eu hoje leciono, eu tomei como objeto de estudo temas muito mais amplos, porém nunca esqueci de escrever, de pesquisar sobre a história do município de Itaperuá, inclusive orientar e coorientar outras pessoas que me buscaram. Poderia citar alguns nomes aqui, como a Isabelle Ramos, como o Maicon, enfim, historiadores, o próprio Valtécio, a gente dialoga muito, historiadores que me buscam como uma referência assim, no sentido de diálogo para construir a história do nosso município. Isso me agrada muito porque sempre que eu estou nas minhas pesquisas e encontro qualquer fonte nesse país ou fora dele que tem o registro de Itaperuá, eu estou guardando, e isso há mais de 20 anos fez com que eu construísse um acervo considerável a respeito de fontes para a história do nosso município. E fico muito feliz quando vejo ações como o próprio Café com História e outras de gestão municipal que buscam referendar a história do nosso município. Isso me agrada muito e fico muito disponível a estar colaborando nesse sentido. Bom, falar da história do nosso município é primeiro pensar que ela não é restrita apenas à cidade. Se a gente fala em município, a gente está falando de um território muito maior do que a própria sede do município. Gosto de reafirmar isso porque é muito comum, não só no caso de Itaperuá, mas no caso mais diverso, sempre está comemorando o aniversário da cidade, quando na verdade eu afirmo que é o aniversário do município, para a gente pensar também a ruralidade, o povo camponês como participante desse processo, até porque esse povo camponês em sua maioria é descendente, quer seja do povo originário, quer seja do povo africano escravizado aqui neste território também. Então, se a gente for buscar a história do território hoje que se configura como sendo o município de Itaperuá, a gente remete inicialmente aos povos originários, chamados de indígenas, que foram os povos que habitaram esse território. Então as fontes que mais registram a presença desse povo aqui, se formos pegar o caso específico de Itaperuá, a gente teria 3, 4 fontes que mostram realmente, que são aquelas que quando o português está chegando e termina registrando, nesse território aqui existia um povo tal, ou então que batizou um povo tal, termina identificando que esse território aqui era habitado sim pelos povos originários. E aí os estudiosos da área mostram que esse era um território habitado pelos povos da grande nação Tarairiú, uma das nações que habitou os sertões paraibanos, além da grande nação Cariri. Então esses povos existiram, e a partir do final do século XVII, início do século XVIII, mais exatamente o primeiro registro que temos é 1703, temos a fonte que data da presença portuguesa aqui, é a chamada Sesmaria, diríamos, traduzindo para uma linguagem atual, seria a escritura de terra, a primeira escritura de terra. Então os portugueses chegam e solicitam uma sesmaria no que hoje é o Riacho Cosme Pinto, na época chamada, inclusive na língua do povo originário, de Riacho Nebatucu.
está lá registrado nesse documento, né? Então, todos no município devem conhecer o que é o Cosme Pinto hoje, e tem esse nome exatamente porque é um dos pedintes daquele território, e em outro documento de 60 anos depois, né, cita, também de solicitação de terra, cita que naquele território dos pedintes apenas um colonizou, que foi o Cosme Pinto, né? Então aquela ali é a primeira demarcação da presença portuguesa no território, né? Além de pensarmos, né, inclusive é importante pensarmos a dimensão territorial do município por isso, porque a colonização não se inicia imediatamente no que hoje é a sede do município, é o Riacho Nebatucu, né, a Fazenda Carnaúba, a Fazenda Salgado, a Fazenda Riacho Carneiro e a Fazenda Batalhão. Então poderíamos dizer que essas foram as primeiras fazendas. E se eu estou falando em fazenda, eu estou falando em grande território. E se eu estou falando em grande território, tem que ter alguém para tomar conta desse território, que era ou o povo originário, ou em seguida o povo africano que foi sendo escravizado por estas terras, né? Então, os documentos, né, registros de batismo, crisma, casamento, óbitos, inventários, né, registram exatamente, né, essa presença portuguesa chegando e se fincando nessas fazendas. E aí a gente pode falar mais imediatamente, já que o tempo é curto, da Fazenda Batalhão. Era uma fazenda, né, que o primeiro registro de possuidor dela é o Antônio de Albuquerque, e que termina sendo leiloada, e uma parte dessa fazenda cai nas mãos, né, é comprada no final do século XVIII pelo Manuel de Farias Castro, que não é o Manuel de Farias Castro considerado como sendo fundador, seria o primeiro Manuel de Farias Castro, casado com uma Filipa, né, que se finca aqui. O inventário dele, inclusive, está publicado em uma grande obra chamada Ramificações Genealógicas do Cariri Paraibano. O inventário mostra todo o registro da fazenda, o que tinha, o que não tinha, enfim, e dá para a gente, inclusive, configurar como era a dimensão dessa fazenda e o registro dos 19 filhos dele, né? Então, nesse inventário, né, a gente consegue, né, pensar o que foi o embrião do que hoje é a sede do município de Itaperuá, ou seja, a cidade de Itaperuá, né? Como eu já falei, ele teve vários filhos, e um deles foi o Silvério, que por decorrência foi o pai do Manuel de Farias Castro, que faz a doação do território, né, que vai ser doado para a construção, né, da capela, né, e o cemitério, né, que hoje a gente conhece como sendo a Igreja São Sebastião. Em decorrência disso, esse neto do primeiro homônimo, né, ou seja, do mesmo nome, em decorrência disso, o mesmo nome do avô, em decorrência da doação, este neto é considerado, portanto, o fundador do município, ou da vila propriamente dito, porque ainda não era emancipada, né? Importante registrar que é questionável isso também, porque ele foi doador de um território que era habitado por outros povos, ele doou para uma igreja, mas quem de fato constrói o município não é só ele, né? Inclusive eu coloco muito isso, né? O próprio centro histórico, ele foi construído, não foi por quem vivia nele, né? Por quem habitava ele, né? Pelos povos africanos que foram escravizados, trazidos para cá, né? Que inclusive nós temos um bairro aqui que poderia ser considerado um bairro quilombola, que é o bairro do Alto, eminentemente negro, né? E era mão de obra, vários depoentes me disseram isso em entrevista, que era de onde vinha a lavadeira, o pedreiro, e até hoje é um bairro conhecido como o bairro onde existem os melhores engenheiros, diria, ou seja, os melhores em alvenaria, os melhores pedreiros da cidade, né? Famílias que desenvolveram essa arte aí significativa, né? Então, portanto, né, falaria assim para concluir, né, mesmo dado o curto tempo que temos, né, que o nascedouro do município ele está exatamente, né, implicado, né, nessa configuração territorial, né, Cosme Pinto, Carnaúba, Salgado, Riacho do Carneiro, Campo Grande, sua fronteira com o que hoje é Parari, a Serra, até porque por aqui também cruzava a chamada Estrada Real, que vinha margeando o rio Antigo Travessia, hoje rio, né, mas a longa data também batizado de Itaperuá, margeava, né, passando por Lagoa do Escuro, Lagoa do Meio, Quixaba, a Vila Batalhão, Batalhãozinho, subindo pela Cabeça de Onça, a Pedra d'Água, Serra do Pico, né, e cruzar para as Espinharas, né, que é o que conhecemos como Patos. Então, em decorrência disso também é explicado por que nesta fazenda surge a vila e não na fazenda Cosme Pinto, na fazenda Salgado, na fazenda Carnaúba, né, por conta da estrada, da presença da estrada que traz, né,
digamos assim, particularidade, né, que fazia com que fosse, importante dizer que era a única estrada que ligava o que é o sertão, né, com o litoral de Pernambuco, sobretudo, mas também em Campina Grande, e que fazia do centro desta fazenda, né, a possibilidade de um centro de vila que por decorrência surge, e que vai dar origem, né, depois ao próprio município e o que hoje é, né, a cidade de Itaperuá. Então é isso, em outro momento, em outro capítulo a gente está aí, e agradeço a Valtécio o convite, e é muito bom falar da história de Itaperuá, dialogar e contribuir nesse sentido. Obrigado, Valtécio.